Olá, tudo bem? Nos vídeos passados a gente estudou o conceito de região e as modificações que ocorreram nos últimos tempos. Assim, a referência de região à nacionalidade começou a ser substituída pelo quê? Pelo menos em parte pela referência à globalidade. A identidade de cada região ganha novo significado e até mesmo um novo realce. Nesse sentido, José Clemente Pozenato, por meio de seus textos, nos subsidia a pensar sobre essa questão. Quando ele diz assim que a identidade de cada região ganha novo significado e até mesmo um novo realce durante o período de organizações das nações, ainda hoje, né, naqueles territórios em que a questão da divisão nacional ainda não foi bem resolvida, ou em que a consolidação das relações internas constituintes da nacionalidade ainda está em processo, a ideia de região sempre se ergueu em contraposição à ideia de nação, ora com um intuito de integração, na perspectiva do poder central, ora com um intuito separatista, né? Ou em grau mais atenuado, com o intuito de afirmação da identidade própria, na perspectiva, no caso dos movimentos regionalistas, né? Exemplos atuais de conflito entre região e nação, ou entre regionalidade e nacionalidade, podem ser observados, inclusive, aonde? Na Europa, que foi o primeiro continente a se organizar em nações. No Brasil, um país de dimensões continentais, a questão da região, né, regional, nunca deixou de estar presente, sob diferentes formulações, desde a independência, mas especialmente no período republicano, quando se institui o que é um governo central forte, um precário equilíbrio com a ideia de federação dos estados, né? Isso tanto no plano político como no administrativo. Não será diferente, né, no plano cultural. Ruben Oliven, um antropólogo social, ele entende que a afirmação de identidades regionais do Brasil pode ser encarada como uma reação a uma homogeneização cultural e como uma forma de salientar as diferenças culturais. Essa redescoberta das diferenças e a atualidade da questão da federação, numa época em que o país se encontra bastante integrado do ponto de vista político, econômico e cultural, sugere que no Brasil o que acontece? O nacional passa primeiro pelo regional. Ou, na nossa perspectiva, o regional define-se por contraposição ao nacional. No caso brasileiro, apesar de alguns sintomas isolados de separatismo, as lutas regionais têm sido vistas como busca de relações cada vez mais adequadas de integração nacional, nas quais haja um grau satisfatório de respeito as diferenças de cada região e também um grau satisfatório de entendimento administrativo e de suas carências, né? Parece, pois, ser um fenômeno evidente, assim, o de que a globalização e a regionalização, né, tanto da cultura quanto da política e da economia, mantém entre si alguma espécie de relação. Como houve em muitos aspectos, continua existindo uma relação entre regional e nacional. No Brasil mesmo, que permaneça com maior força a ideia de região, tendo como referência o que é a nação, de alguma forma, essa relação também começa a ser afetada pelos processos supranacionais e globais. No plano da cultura, essa possível relação entre região e mundo já foi observada. Oliven, ao analisar a questão regional do Brasil nos dias atuais, afirma que todo esse processo de mundialização da cultura, que dá a impressão de que vivemos numa aldeia global, acaba repondo o que é a questão da tradição, da nação e da região. Dessa forma, é possível afirmar que a ideia de região no Brasil tem uma referência no passado, atrelada aqui ao processo de consolidação da nacionalidade que começou com a independência lá em 1822. Ok, aí você me pergunta, e o historiador, como ele lida com essas questões? Como conciliar regional, nacional e global? A história, ao dar ênfase aos estudos menores, que requerem escolha de temas, de problemáticas e de objetos bem definidos em termos de
espaço e temporalidade, opta por quê? Por uma abordagem densa, que mesmo sendo em certo sentido diminuída, não exclui o caráter complementar da macrohistória. É importante que o estudo da história regional esteja relacionado com a macrohistória, para não fragmentar o conhecimento histórico ou torná-lo inócuo, sem sentido e laudatório. Procedendo dessa maneira, o que acontece? Vamos compreender que a região está historicamente inserida no todo, isto é, os acontecimentos observáveis em nível regional podem quase sempre referir-se aqui a uma disposição mais ampla, nacional ou mundial, ou compor uma tendência interna do contexto particular. Assim sendo, a história regional nada mais seria do que um acontecimento que contém a presença do particular e do universal. No próximo vídeo, nós veremos um texto de Barros e discutiremos melhor ainda sobre esse assunto. Minha memória está um pouco curta aqui do celular, daí fica para a próxima gravação. Obrigado pela atenção. Bons estudos.